Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje, em homenagem ao Halloween, essa data super divertida e aterrorizante e assustadora, eu trouxe para vocês um vídeo sobre o mapa astral dos grandes serial killers, alguns deles, né? Eu sei que muitos de vocês têm interesse nisso porque vocês já me perguntaram no Instagram algumas vezes. Existe uma certa curiosidade sobre os serial killers, os psicopatas, né? Eu mesma sempre tive muita curiosidade, sempre fui muito interessada. Eu me lembro de ali com, sei lá, 12, 13 anos eu lia... 12 não, calma. Os 13, 14, 15 eu lia Ilana Casoy. Antes da Ilana Casoy ser famosinha, né? Talvez alguns que estão me assistindo aí conheçam o trabalho da Ilana. Ela é uma criatura interessantíssima, para mim uma das mulheres mais interessantes que eu já vi. Se vocês assistirem podcasts, entrevistas, vocês vão entender o que eu quero dizer. Uma mulher muito interessante mesmo. E ela escreve livros sobre crimes, sobre criminosos, sobre a mente. Eu também gosto muito da Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, que escreveu o livro Mentes Perigosas, eu acredito. Eu já li tudo sobre isso, gente. Tudo que eu pude ler sobre isso eu li. Eu acho extremamente interessante e acredito que a gente tem muito a conversar sobre. Acredito que é meio que um tema que as pessoas hoje em dia estão muito focadas, né? Se a gente for pegar aí filmes de terror, filmes de suspense, inclusive o canal Investigação Discovery, que eu gosto muito, que faz meio que uma simulação desses casos com acompanhamento de entrevistas com investigadores e pessoas que participaram ali do processo de investigação do crime e da mente desses psicopatas, desses serial killers. Então assim, meio que tá na moda tentar entender a mente deles. A astrologia não foge a isso, né? Até porque eu já comentei aqui, alguns psicólogos, psiquiatras, eles trabalham com a astrologia de uma maneira quietinha, né? Trabalham com um astrólogo, eles não vão falar isso publicamente muitas vezes, mas eles têm algum conhecimento ou têm ali um acompanhamento com o astrólogo em relação ao mapa de alguém que é difícil de você entender, tá? Eu já até comentei em alguns vídeos aqui que o Jung dizia isso, né? Quando ele tinha dificuldade de entender qual era a neurose daquele paciente específico, ele pegava o mapa e aí ele entendia. Então, digamos que a astrologia, de uma maneira holística, assim, a gente pode usá-la com outras informações, traz pra gente uma noção ali de alguns pontos interessantes que acontecem na psique de uma pessoa. Lembrando que ter esses aspectos que eu vou citar, que eu vou comentar com vocês aqui de maneira super divertida, é para ser divertido, é para ser... não é um vídeo para você pegar ali, meu Deus, eu tenho esses aspectos, eu sou um psicopata, eu sou um serial killer, eu tô no caminho de me tornar... Por favor, tá? Calma, gente, respira, não me cobrem isso, tá? Pura diversão, para vocês já se prepararem para o Halloween. Aqui em casa a gente vai ter uma festinha, entendeu? Então assim, aqui a gente gosta, a gente se diverte, tudo para alegria, tá? Pra gente rir, pra gente se divertir, a gente tá precisando. Então não encare, eu sei que o tema que eu vou abordar aqui não é um tema engraçado, pessoas morreram, pessoas foram vítimas, mas eu quero que você leve as informações que eu tô dando aqui com leveza, né? Então, por favor. Enfim, então assim, esses aspectos que eu vou citar aqui, eu não vou citar signos, para vocês terem uma noção, eu vou ter muito cuidado ao falar dos signos aqui, porque eu já vi textos na internet dizendo esse é o signo dos psicopatas, aquele é o signo, porque parece que esses signos aparecem muito. Acreditem, eu fiz uma pesquisa extensa sobre psicopatas, sobre serial killers especificamente, e não tem como você dizer um signo específico. Tem serial killers de todos os signos do zodíaco, né, os 12. Então não tem um signo específico que você possa dizer assim, não, esse é o signo dos serial killers. Então relaxa, tá? Não vou nem citar signos, eu vou falar muito mais
sobre os elementos nessa primeira parte do vídeo, e na segunda parte do vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o mapa, né, e alguns aspectos que a gente pode olhar. Se você fosse um psicólogo e você quisesse entender melhor a mente de um assassino, seria interessante, um assassino em série especificamente, seria interessante você olhar para esses pontos que eu vou citar aqui, ok? Então, começando, por que os elementos matam? Então anotem aí, né? Cada elemento, e aí eu não vou falar dos signos especificamente, mas do elemento, cada elemento traz a sua própria carga de energia, e os elementos são diferentes, a razão pela qual cada elemento mata é diferente, né? Então vamos entrar aqui nessa especulação, que é o que a gente está fazendo. O elemento fogo, por exemplo, é um elemento que fica muito dividido entre duas razões, pelo que eu observo no mapa dos serial killers em geral. Primeiramente é a impulsividade, é a agressividade, é o matar porque perdeu o controle, tá? Ou pelo narcisismo, né? Essa coisa do ego, do eu, é muito forte nos signos de fogo, tá? Então, muitas vezes a gente vê signos de fogo na lua, no ascendente, ou ali Marte, enfim, no signo, no mapa astral dos serial killers. Por quê? Porque muitos deles são narcisistas, ou seja, são pessoas que têm ali o transtorno de personalidade narcisista, né? Que tem aquela coisa da superimagem, de ver a si mesmo com uma lupa, como se você fosse muito maior e muito melhor do que o que você realmente é, e você é melhor que todo mundo. Quase todos os psicopatas têm esse traço de personalidade narcisista, no qual eles se acham melhores que os outros, e acontece muito quando a gente fala dos signos de fogo. Lembrando, estamos falando da sombra desses signos, não estamos falando da luz, ok? Agora, elemento água. Geralmente a água mata por causa das emoções, dos sentimentos. No fundo da questão tem sentimento, tá? Tem algum problema no passado, pode envolver o passado, pode envolver mãe, pode envolver família. A água tem muita questão do rancor, do ressentimento, tá? De guardar ressentimentos e guardar as coisas até não conseguir guardar mais e explodir. Então é o oposto no caso dos signos de fogo, no qual aquela impulsividade está sempre ali, está sempre na superfície. Água guarda, tanto que pessoas que têm Marte em signos de água tendem a ser pessoas mais passivo-agressivas, que guardam aquilo que sentem, e quando explodem é assustador. Agora, o elemento ar. Gente, ar é um elemento de desconexão, tá? O ar é mental. Os signos de ar, eles vivem aqui. Então, na verdade, a morte, o assassinato, quando a gente fala de você matar alguém, na questão do ar, geralmente os signos de ar, eles matam por curiosidade. É uma questão da mente. Aqui a gente vai ter toda uma questão de psicopatia bem forte, tá? Da não empatia, justamente porque ar envolve a cabeça, a racionalidade pura e não as emoções. Então, quando a gente fala dos signos de ar, uma das razões, pelo menos quando eu olho o mapa ali de vários serial killers famosos, Vênus, Marte, muitas vezes em signos de ar, e claro, lembrando no lado sombra, no lado negativo desses signos, a gente tem a total desconexão emocional e uma espécie de curiosidade, porque se eu não tenho sentimentos, assim, eu acho aquilo curioso, eu acho aquilo interessante, eu quero testar para ver como é que funciona. E isso acontece muito quando a gente fala do elemento ar. E se a gente for olhar a história dos serial killers e dos psicopatas em geral, muitas vezes tudo começa com maus tratos aos animais ou a crianças, por exemplo. Ou seja, testes com aqueles que são mais frágeis. Então é como se fosse já um treinamento para mais tarde agir de uma maneira violenta com seres humanos, entendem? Então eu acho que ali o elemento ar seria justamente a curiosidade e a falta total de empatia, totalmente razão, mente, né? Só a cabeça funcionando, racionalidade.
Já o elemento terra, a gente entra nas questões de dinheiro. Então, pelo que eu avaliei no mapa de muitos serial killers, e principalmente mulheres serial killers, olha que interessante isso, muitas serial killers mulheres matam por dinheiro, tá, gente? Todo mundo acha que mulher mata por causa de paixão, passional. Na verdade, não. A maioria dessas serial killers femininas, elas matam por questões financeiras. A gente tem vários casos aí de mulheres que matavam bebês, como eu já contei em um outro vídeo aqui, acho que foi no vídeo da Lilith, mulheres que matavam bebês para ganhar dinheiro, mulheres que matavam homens para pegar o seguro social deles nos Estados Unidos, por exemplo. Isso é muito... Tem mais de um caso de mulheres que faziam isso, né? Pegavam o seguro social do homem, faziam aquele velhinho confiar nelas e depois matavam, enfim. É assustador, mas envolve dinheiro, tá? Envolve material, a vida material. Por outro lado, as questões sexuais também envolvem aqui signos de terra também, tá? Tudo que é matéria, corpo físico e sentidos envolve o elemento terra. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, os signos de terra estão envolvidos quando nessa vibração profundamente negativa do elemento em crimes que envolvem dinheiro. Eu fiz aqui algumas anotações sobre o mapa de alguns serial killers famosos, tá? Lembrando aqui que não tem nomes brasileiros nessa lista, muito difícil de encontrar um mapa astral de serial killers brasileiros na internet, e eu não gosto de trabalhar com avaliação de outro astrólogo. Então, se é um blog no qual tem alguém ali, tem um colega de profissão analisando o mapa desse serial killer específico, eu não gosto de pegar, porque eu não quero pegar as impressões de uma outra pessoa, ok? Então aqui só tem gente estrangeira mesmo, aí a galera nacionalista pode ficar com raiva de mim, sem problema. Não posso fazer nada, né? Eu selecionei alguns aqui que eu conheço, até por já ter visto documentários, enfim, conhecer um pouquinho mais a história, tá bom? O primeiro deles é um que vocês com certeza conhecem, que é o Ted Bundy, né, gente? O Ted Bundy, ele tem um mapa bem de fogo, tá? Bem do elemento fogo, e ele era um cara muito agressivo. Quem leu a história aí do serial killer Ted Bundy sabe que ele agredia mulheres. Eu não vou poder falar certas palavras aqui, gente, porque o YouTube, não sei, ele tem problemas com certas palavras que envolvem violência, tá? Então eu não vou usar a palavra do que ele fazia com mulheres, mas eu acredito que vocês sabem muito bem. E envolvia um nível de violência muito grande. Eu me lembro que em um documentário que eu assisti sobre o Ted Bundy, ele diz que ele não tinha problemas com a família. A relação dele com a família era muito boa, que ele teve uma infância muito boa, que a mãe dele que a relação dele com a mãe era muito boa. Mas quando eu olhei o mapa dele, eu falei, não, sim, com certeza esse cara teve um passado complicado e a relação dele com a mãe não era boa de jeito nenhum, tanto que em grande parte, esse problema que ele tem com as mulheres vem da relação que ele tinha com a mãe, tá? Lembrando que ele é um psicopata diagnosticado, tá? E você não precisa ter nenhum problema no seu passado para você ser um psicopata, tá? Não é sociopata, é psicopata, tá na mente. Mas quando eu vi o mapa dele, eu falei assim, gente, tem muitos aspectos complicados, complexos, difíceis da Lua com outros planetas. Então vejam bem, quando você que está me assistindo aí quer avaliar o emocional de uma pessoa, você olha a Lua, tá? E a Lua muitas vezes fala do passado ou da relação com a mãe ou com uma figura feminina importante. Então, no mapa de um homem, principalmente, se a Lua dele está muito aflita, essa palavra é uma palavra que eu uso já e no meu processo de aprendizado da astrologia é muito usada. Quando você tem um planeta muito aflito, principalmente a Lua aflita, você tem ali o sinal de que relação com uma mãe não era boa e que a relação com mulheres talvez não seja também muito boa. Então, o que está acontecendo nesse mapa é o que nos interessa. Para você que vai analisar o mapa de alguém que você já sabe que cometeu determinados crimes, olhar para a Lua vai dar uma noção para você se isso pode envolver a mãe, de alguma maneira, ou uma figura feminina muito poderosa, muito forte na vida dessa pessoa. Ele, inclusive, tinha uma conjunção de Lua e Marte, né? Quando a Lua envolve Marte, quando você tem o planeta das emoções, junto com o planeta do fogo, da quentura, da violência, da agressividade,
juntos no mesmo signo, você tem uma pessoa muito passional. E a lua dele também fazia uma oposição com Urano, trazendo uma impulsividade muito grande, gente. Então, não é um aspecto separado de outro, mas esses dois aspectos juntos, provavelmente uma pessoa que não pensava muito antes de agir mesmo, tá? Enfim, assista um documentário sobre a vida dele e você vai conseguir encaixar bem nisso que eu tô falando aqui. Ele também tinha Marte em oposição a Urano, então você tem ali uma combinação total de Lua, Marte, Urano, perigosíssimo essa combinação total aqui. Fala de pessoas muito impulsivas, extremamente agressivas e imprevisíveis. Ele tinha Vênus em conjunção, ou quincúcio, né, a Urano, também traz ali uma natureza afetiva um pouco fria, tá? Quando Vênus e Urano estão em aspecto, você pode ter uma pessoa um pouquinho mais superficial na vida afetiva. Não quer dizer que é o seu caso, se você tem esse aspecto. Eu tô falando do mapa do Ted Bundy, que fez o que fez, que teve a vida que teve e que tem esses aspectos todos no mapa dele, certo? Agora vamos falar sobre Richard Ramirez. Esse daqui, gente, tem um documentário na Netflix chamado Night Stalker ou Night Walker, é uma coisa assim, eu acho que é Night Stalker, faço certeza. Gente, que medo, que horror que causa a figura desse cara, gente, sem brincadeira. Eu tô até agora, depois que eu assisti, já tem alguns meses que eu assisti, eu ainda tô um pouco chocada. Mas o mapa dele não nega. A gente tem aqui água muito forte, né? Uma pessoa, ele se dizia satanista, então assim, uma pessoa com problemas com o papai, né? Quando uma pessoa não gosta de Deus, em geral, e aí, gente, eu peço desculpas se é o seu caso. Como eu já falei antes aqui, eu não posso estar o tempo todo com medo de ofender alguém quando eu gravo os meus vídeos, enfim, eu preciso falar o que eu penso. E quando você tem uma pessoa, aqui do ponto de vista de análise da personalidade de alguém, quando alguém muitas vezes tem uma dificuldade muito grande com a figura de Deus, e para mim o satanismo está envolvido com uma dificuldade com Deus, né? A pessoa vai para o outro porque ela tem medo de Deus, ou porque ela não gosta de Deus, ou tem uma relação difícil. Muitas vezes envolve o pai, tá? Deus é pai, aqui na nossa cabeça, na nossa psicologia. Então, quando eu tenho uma relação difícil com o meu pai, eu posso não gostar de Deus, porque Deus é a figura do pai. Então, se eu tenho um pai que ele é um pouco repressor, duro, cruel, eu posso ver Deus dessa maneira, fazer uma associação. No caso do Richard Ramirez, ele tinha o Sol em oposição a Plutão. E vejam bem, Plutão fala de um nível de controle e manipulação. E o Sol no nosso mapa muitas vezes fala do nosso pai. Então aqui a imagem do pai muitas vezes pode ser essa imagem. O que explicaria porque ele tinha talvez essa dificuldade com a figura de Deus, né? De qualquer maneira, gente, Plutão, eu vou falar sobre Plutão no mapa do Richard Ramirez, mas no mapa do Ted Bundy, Plutão também é importante, ele está fazendo quadratura com Vênus e tem umas outras coisas acontecendo ali. Plutão é um planeta que a gente tem que olhar no mapa de pessoas que, enfim, se você está avaliando o mapa de alguém que cometeu crimes ou de alguém que não se encaixa muito bem dentro da sociedade, Plutão ele vem com uma espécie de morbidez, ok? Pessoas que têm pensamentos mórbidos, instintos mórbidos. Então, por quê? Porque Plutão ele fala daquela coisa da destruição e da morte. E quando você tem um Plutão ou uma pessoa, muito dificilmente os serial killers não têm nenhum aspecto difícil de Plutão no mapa, tá? Plutão muito carregado no mapa pode simplesmente indicar que você gosta dos mistérios da vida e você pode se tornar um grande médico ou uma grande mística, né? Um grande ocultista, se você quiser, ou até mesmo religioso. Você vai estar interessado em investigar a vida. Você pode ser o cara que está lá, o legista, avaliando um corpo. Enfim, isso pode se desenvolver de uma série de maneiras saudáveis, mas também pode se desenvolver de uma maneira de obsessão pela morte, obsessão pela violência. Enfim, a gente vê isso no mapa do Richard Ramirez e também no mapa do Ted Bundy.
O Richard Ramirez tinha Marte em quadratura a Netuno, que eu já comentei aqui que muitas vezes traz para o homem Marte em aspecto a Netuno uma sensação de emasculação ou de fraqueza. Então aquela pessoa, ela tenta compensar a sensação de impotência com mais violência, com mais agressividade, ok? Isso aqui a gente vai ver esse aspecto em vários mapas de homens, principalmente violentos, tá? Lembrando que se você tem esse aspecto, você é homem, não estou dizendo que você é violento. Por favor, gente, eu vou ter que ficar lembrando o tempo todo desse vídeo para eu não magoar ninguém que está me assistindo. Agora eu quero falar sobre o mapa de um cara chamado H.H. Holmes. Gente, esse é considerado o primeiro grande serial killer nos Estados Unidos. Esse cara, ele tinha simplesmente uma mansão que era uma espécie de câmara de tortura. Ele criou quartos dentro dessa mansão, no qual ele recebia pessoas, né? Tipo uma estadia. E nesses quartos tinham dutos com gás para a pessoa desacordar, para a pessoa morrer. Ele vendia os corpos para estudo. Naquela época, ali em 1800 e alguma coisa, né? Ele vendia os corpos para faculdade de medicina, enfim. As pessoas não sabiam o que ele estava fazendo, não sabiam que ele estava matando as pessoas para poder vender aqueles corpos. Mas é uma coisa absurdamente assustadora. Tem um filme muito bom que eu assisti uma vez na Investigação Discovery, que é um canal da TV a cabo aí que eu sempre gostei de assistir. Eu às vezes assisto um pouco, aí depois eu paro, assisto um pouco e paro, porque é difícil. É difícil de se assistir sempre esse tipo de informação. Mas assistam, tem esse filme, procurem aí, H.H. Holmes. Gente, Lua em conjunção a Júpiter. Quando eu vi esse aspecto, eu falei, agora eu entendo porque tantas mulheres entravam lá dentro daquela mansão, mesmo conhecendo o cara, nada. Porque quando a gente tem a Lua em aspecto a Júpiter, principalmente no mapa de um homem, porque Júpiter está muito associado ao homem, esse homem ele pode ser uma figura extremamente carismática para as mulheres, charmoso, difícil de resistir. Mas ao mesmo tempo ele tem essa Lua em quadratura a Plutão. Então o senhor H.H. Holmes tinha problemas com mamãe, né? Lua e Plutão em quadratura, 9 de 10 vezes representa uma relação difícil com a mãe, de uma figura repressora, de uma figura manipuladora, uma figura feminina que tentava controlar aquele homem, né, ou aquela pessoa. No mapa da mulher também representa isso, dificuldades com a mãe. Então, provavelmente ele estava matando mulheres e ele via a mãe dele nessas mulheres, talvez. Ele também tinha Marte em quadratura a Netuno, no mesmo aspecto do Richard Ramirez que eu comentei mais cedo. Serial killer mulher, para não dizerem que eu estou aqui só falando dos meninos, né? Elizabeth Bathory. Essa daqui, com certeza vocês já ouviram falar, porque ela foi conhecida, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errada, como a Condessa Sangrenta, né? Ela matava, ou princesa, não sei, mas ela simplesmente pedia que os asseclas dela, né? Enfim, as pessoas que trabalhavam para ela, que matassem jovens virgens, e ela bebia o sangue. Ela bebia o sangue dessas jovens virgens, ela tomava banho com o sangue dessas jovens virgens, porque ela acreditava que isso trazia juventude a ela. Só por isso, vejam, a gente já sabe que ela é uma pessoa que não está muito na realidade, né? Não é só uma questão de você ser talvez uma psicopata, mas uma pessoa que não está conectada com a realidade. Então eu pensei, assim, quando eu comecei a analisar de um ponto de vista astrológico essa personalidade, eu pensei que ela tem Netuno forte, ou peixes, porque, gente, eu sou de peixe. Calma, não estou dizendo que as pessoas que têm peixes no mapa são como a Elizabeth Bathory. Eu estou dizendo que, no negativo, peixes pode trazer uma completa falta de realidade, de fantasia pura, tá? Vivendo na imaginação. Como uma pessoa acredita numa coisa dessa? Ela só pode ser uma pessoa completamente desconectada da realidade desse mundo, da vida, das coisas. Então, para além da empatia, é uma pessoa que ela tem algum nível netuniano no mapa dela. E quando eu peguei o mapa, eu comecei a entender. Ela tem Lua em conjunção a Plutão no signo de Peixes. Então, essa morbidez, como eu falei, Plutão vindo ali com uma característica muito forte de interesse pelo oculto, ok? E aqui, no pior do oculto, lembrando que a gente está falando da energia negativa dos signos, não da positiva. Ela tinha a Lua fazendo uma inconjunção, ou quincúcio com Vênus,
o que provavelmente significava que ela tinha dificuldade com mulheres, tá, gente? Uma pessoa um pouquinho invejosa, uma mulher um pouco ciumenta das outras mulheres. Marte estava em conjunção a Vênus e Marte também estava fazendo uma conjunção com o Sol. Então, vejam bem, quando tem um mapa de uma mulher, Marte fazendo conjunção ao Sol, geralmente o que acontece é que é uma mulher que ela se identifica muito com o masculino, tá? São mulheres, vamos falar aqui do bom, né? Do que seria o positivo desse aspecto. São mulheres que têm uma força enorme, uma vitalidade, elas são super ativas, conseguem trabalhar assim em meios totalmente masculinos, fazendo coisas assim que mulher nenhuma quer fazer, né? Pensem naquelas profissões assim, né? Pessoa que trabalha na companhia de luz e tem uma tempestade e é o cara que tem que ir lá trocar os fios, porque deu um apagão na rua, o cara que eu já vi aqui na minha rua, né, o rapaz ali mexendo nos cabos do fio, assim, no meio da tempestade, o cara ali mexendo. Meu Deus, eu fiquei com pena dele, falei, gente, mas e se ele leva um choque? Tem mulher que também faz isso, vocês entendem? E geralmente são mulheres que têm Sol e Marte juntos, assim, no mapa. Infelizmente, na vibração negativa, a gente tem uma mulher muito violenta, tá? Uma mulher que tem uma energia, ela associa o eu, que é o Sol, a identidade ativa, consciente, com a parte violenta e agressiva dela. Então aqui a gente tem realmente uma certa dificuldade para essa mulher ser vulnerável ou respeitar a vulnerabilidade e a suavidade. Por isso ela matava virgens, tá, gente? Tinha um prazer todo especial em matar as criaturas mais puras e mais inocentes, digamos assim. Ela tinha também Netuno quadrando, né, fazendo uma quadratura ao Sol. Então aqui, né, bem netuniana, Netuno em quadratura ao Sol, muitas vezes torna bem difícil a noção de identidade. Então eu acredito, como astróloga, que ela também se beneficiava aqui na cabeça dela, completamente fora da realidade, de uma certa usurpação da identidade das mulheres que ela matava, tá? Porque o Sol tem a ver com identidade e Netuno tem a ver com esse fascínio e essa fantasia que ela criou na cabeça dela. Então, de certa maneira, eu acredito que ela se sentia possuindo o Sol, a identidade dessas mulheres que ela, enfim, matava. O último, já tá acabando, gente, eu sei, é triste, né? É horrível, Ave Maria, é difícil ter que lidar com esses temas, é complicado, mas quando você é astrólogo, você quer entender a mente pelo ponto de vista astrológico, e eu, Marina, sempre gostei de entender a mente do ponto de vista psicológico também, assim, em geral, né, da psiquiatria, psicologia. Não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas eu já li e leio e vou continuar lendo muito sobre o assunto porque eu acho muito interessante. Eu acho que a gente deve tentar entender o ser humano, porque nós somos, né, e a gente lida com seres humanos. Então é muito bom ter atenção na vida. Então o último é o Jeffrey Dahmer. Eu acredito que eu tô falando certinho, mas se eu estiver falando errado, vocês podem me corrigir. Esse cara, gente, é de um nível de violência e de completa dissociação que eu não sei nem o que dizer pra vocês. Ele ficou conhecido por ser um serial killer que matava homens, tá? Ele atraía esses rapazes e depois ele simplesmente matava e fazia coisas absurdas que eu não vou falar nesse vídeo, até porque eu sei que tem pessoas que têm um certo... eu deveria até ter dado um certo alerta lá no início do vídeo, né? Se você tem medo dessas coisas, se você já passou por alguma coisa de violência, talvez você não queira assistir esse vídeo, tá? Mas agora eu tô no final do vídeo. Então eu espero que quem não gostou, quem ficou impactado demais, já saiu, peço desculpas, mas vamos lá. As coisas que ele fez, eu não vou entrar em detalhe, mas foram coisas no nível, assim, animal, sabe? Uma coisa bem animalesca. Pensem no... tem uma maneira de vocês entenderem sem eu falar. Pensem no Hannibal Lecter. Quem nunca ouviu falar do Hannibal Lecter aí? Quem nunca assistiu O Silêncio dos Inocentes? O que vocês estão fazendo da vida que vocês ainda não assistiram O Silêncio dos Inocentes? Aproveitem o Halloween e assistam O Silêncio dos Inocentes. Então, era uma coisa mais ou menos assim que ele fazia. Então, assim, é um nível, meu pai do céu, gente. Estéreo na casa 8, gente, é aquela coisa que, meus amados que têm estéreo, ou seja, tem vários planetas na casa 8, não estou falando de vocês, pessoas saudáveis, normais. Eu estou falando do pior dessa vibração. Eu tô falando do negativo dessa vibração, ok? Enfim, ele tinha
ele tinha esse estéreo na casa 8, trazendo aí essa morbidez que eu falei, lembrando que a casa 8 é a casa de Escorpião, tá, gente? Esse fascínio pela morte muito grande, e fascínio pela profundidade, por entender o corpo humano. Ele tinha a lua no signo de Áries, tá? Eu não sei se eu já comentei aqui, mas a lua em fogo, gente, qualquer lua em fogo, qualquer pessoa que tenha a lua em fogo é uma pessoa que tem uma energia quente, tá? Ela pega fogo rápido mesmo. São pessoas que se irritam com certa facilidade, tá? Eu digo isso como alguém que tem lua em fogo, então assim, não tô criticando, é um fato, né? A lua em fogo pega fogo rápido. São pessoas que se irritam e se não houver uma consciência disso e um trabalho da parte da pessoa em relação a isso, ela pode ser assim a vida inteira e nunca trabalhar isso. Mas enfim, ele tinha essa lua ariana, não estou citando o signo especificamente, mas era uma lua em fogo. A lua estava fazendo uma quadratura com Saturno. Lua e Saturno, dificuldades ali, provavelmente envolvendo família, envolvendo passado, envolvendo as emoções ali com a mãe. Saturno pode ser mãe, pode ser pai e mãe que não se dão bem, ok? Ou uma figura mais velha com uma figura mais nova que não se batem muito bem, uma repressão profunda das emoções. Ele provavelmente não era de maneira alguma aquilo que ele parecia para as outras pessoas, porque ele reprimia aquilo que ele sentia. Ele tinha Marte em inconjunção, ou seja, um quincúcio com Netuno, funciona de maneira muito parecida com a quadratura. O quincúcio, gente, é um aspecto de desconforto enorme, tá? Quando você tem dois planetas em quincúcio, é uma sensação estranha e é difícil de você tratar astrologicamente. Porque não tem, enfim, é um aspecto que a pessoa sempre vai sentir. Então, a natureza agressiva dele, você só realmente via naquele momento do surto que ele tinha. Porque, pelo mapa, ok, gente? Eu não conheço muito sobre o Jeffrey Dahmer. Então, se alguém já viu algum documentário, por favor, me falem. Mas eu acredito que só no momento do surto ele realmente mostrava a energia agressiva dele. 80% do tempo, ele provavelmente era uma pessoa tímida, fechada, e até mesmo inofensiva. Poderia aparentar Marte e Netuno, Marte em conjunção a Netuno, carinha de bonzinho. Além da Lua em quadratura a Saturno, ele tinha Plutão em quadratura ao Sol. Então aqui, sem dúvida alguma, relação difícil com o pai, com a figura paterna, com a autoridade, com o Estado, com as instituições, com as regras, com as leis e com os homens, tá? Não é à toa que ele matava homens, ele tinha problemas com o masculino. Gente, isso aqui foi um vídeo super rápido pra gente conversar um pouquinho sobre o que a gente pode olhar ali no mapa dessas pessoas que não se encaixaram na sociedade, que causaram tanta dor às outras, mas que a gente talvez precise entender melhor para, digamos assim, estar alerta para essas pessoas, porque eu não acredito que nada mude uma pessoa assim. Eu não acredito. Eu acredito que são pessoas que nascem dessa maneira e, enfim, não há muito que você possa fazer. Mas você saber que elas existem, como que elas funcionam, é profundamente importante para que você se defenda delas. E eu acabei de ver, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu tô vendo meu cenário. Gente, eu não sei se vocês repararam, mas o meu quarto está diferente. Eu comentei isso no vídeo da semana. Eu tô mudando algumas coisas, normal, né? Vai chegando no final do ano, a gente começa a arrumar algumas coisas na casa, pintar a parede e tudo mais. Então, eu não estou em um cenário bonitinho, eu fiz aqui uma coisinha bonitinha pra gente poder fazer esse vídeo, mas eu espero poder melhorar aqui. Tem sido dias bem complicados, eu tô totalmente envolvida nisso aqui. Eu tive a brilhante ideia de pintar o meu quarto sozinha, mas se não fosse a ajuda do meu cunhado, da minha irmã, da minha mãe, tem todo mundo me ajudando aqui, talvez eu não tivesse conseguido, mas eu realmente pintei este quarto sozinha. Então, se a pintura não estiver boa, a culpa não é de um pintor, a culpa é minha. Inclusive, gostaria de dizer, deixar bem claro aqui, antes de finalizar o vídeo, que eu tenho um profundo respeito pelos trabalhadores da construção, ok? Pelos pintores, porque assim, no meu quarto, gente, eu tive que fazer algumas coisas que foi quase construção. Eu tive que lixar, colocar massa em alguns lugares, que estava com algumas lasquinhas que eu não tinha reparado. E, gente, que trabalho incrível! Eu sou péssima. Então, assim, vocês são incríveis.
Então já deixa aqui o meu beijo pra essa galera que manda muito bem. Da próxima vez eu contratarei alguém. Não vou inventar de fazer sozinha. Mas um beijo enorme. Eu espero que vocês estejam bem. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo.